365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica, todos os dias o nosso devocional da leitura da palavra. Então, que esse devocional possa abençoar e trazer grandes frutos para o seu coração, em nome de Jesus. Hoje nosso estudo vai de Josué capítulo 9 até o capítulo 11. E introduzindo já o nosso estudo de hoje, Josué capítulo 9, nós estamos vendo aqui a unção de conquista de um guerreiro que foi levantado como líder para o povo de Israel, um guerreiro que automaticamente o povo de Deus agora tem os conduzindo para avançar e conquistar. Um povo que passou por muitos anos, por 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés, um pilar sacerdotal do reino de Deus, agora está sob a liderança de Josué, um homem separado por Deus, um guerreiro que tem aí já no seu currículo grandes vitórias, mas que está ainda conquistando grande parte do coração desse povo, conquistando ainda a confiança de muitos dentro desse povo. E aí, automaticamente, nós vamos ver que o decorrer da sua história vai ser marcado por conquistas, por guerras, por lutas. Em Josué capítulo 9, nós vamos ver que ele vai enfrentar os gibeonitas. Então, o capítulo 9 vai nos contar que os gibeonitas, sabendo ali que o Senhor estava com Israel, aliás, não só os gibeonitas, mas todos os povos que viviam ali aos arredores e tudo mais, sabiam que Deus estava com o povo de Israel. E automaticamente isso causava muito temor a cada um desses povos. E Josué, então, era esse líder que tinha que mediar os conflitos com os outros povos. Nem todos os povos ele gostaria de entrar em guerra, nem todos os povos ele iria entrar em guerra, porque ele só entrava nas guerras a qual o Senhor o direcionava. Josué, ele tinha o coração, a atitude de um guerreiro e tudo mais, isso era diferente de Moisés, mas ele tinha as suas características e a sua forma de lidar com Deus era a mesma. Ele foi preparado por Moisés durante toda a vida. Então, nada ele fazia sem antes ter uma certeza, uma direção do Senhor para ele. Isso é muito importante, que isso também sirva para nós, não fazer nada sem a direção de Deus. Agora, no capítulo 9, nós vamos ver que os gibeonitas, eles sabiam então que o Senhor estava com o povo de Israel e que ele destruía todos os povos da terra que se levantavam, que se colocavam contra ou que se levantavam ali para tentar lutar contra o povo de Israel. Então, eles se disfarçaram, eles se aproximaram de Josué, usando o nome do Senhor, dizendo que pertenciam a uma terra distante e que estavam dispostos a fazer aliança com Israel para servi-los em troca de paz entre esses dois povos, em troca de paz desses dois povos. Entanto, encantado aqui então, Josué se encanta com esse discurso e sem consultar o Senhor, aqui talvez um erro de Josué, um erro de característica, algo que ele não cometia e ele passa a cometer. Isso nos faz entender que todas as lideranças em algum momento vão falhar, todas as pessoas em algum momento vão falhar, não há pessoa que seja perfeita a não ser Jesus Cristo. Todos nós vamos falhar em algum momento. E Josué falha aqui porque ele não consulta o Senhor. Ele fica encantado com aquele discurso, com aquela proposta de paz. E ele sela um acordo com esse povo. Ele sela um acordo com um povo que não era para ele fazer um acordo. E aí, sem passar muito tempo depois desse acordo, ele descobre que isso era uma mentira. Que essas palavras, que todo aquele encantamento no discurso dos gibeonitas era uma mentira. E ele acaba os amaldiçoando. Então, nós vamos aprender aqui com esse episódio que nós não devemos deixar se levar pela aparência, pela uma aparência de piedade, por uma aparência de misericórdia, ou por alguém que se coloca com um discurso de ser boa pessoa, e em tudo aí a gente acaba se envolvendo, vivendo, dando liberdade e espaço para essas pessoas sem antes ter uma consulta ao Senhor sobre o que Ele realmente pensa daquele tipo de relacionamento, daquele tipo de construção. E não só um relacionamento homem-mulher aqui, mas um relacionamento de amizade, um relacionamento profissional, um relacionamento, enfim, de qualquer esfera. Sempre nós devemos consultar o que o Senhor pensa, o que o Senhor vê diante daquela situação. Afinal de contas, o Senhor ele vai muito mais além, a análise do Senhor é muito mais precisa do que a nossa, que se envolve por sentimentos momentâneos. Então,
vestidos ali, por exemplo, de características como mentira, religiosidade. Os gibeonitas, eles disseram tudo que os israelitas gostariam de escutar. Eles chegaram com um discurso agradável aos ouvidos. E o discurso agradável, muitas vezes, ele amasseia, ele é como um amaciante do nosso ego. Ele vem para que a gente se sinta confortável, para que a gente se sinta importante, para que a gente se sinta querido, para que a gente se sinta amado. E aí muitas vezes isso é uma válvula de escape, um engano, um engano programado. E aí infelizmente Josué, o povo de Israel, caiu nesse engano. Eles exaltaram os feitos do Senhor, eles exaltaram as suas vitórias, o ego deles estava se sentindo muito bem e eles foram enganados. Então, nós precisamos ter o cuidado de não esquecer de tudo o que temos, o que temos e o que somos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, isso vem do Senhor, isso provém do Senhor. Com isso, com esse entendimento, então, baixar a guarda nunca deve ser uma opção. Ainda que uma pessoa se aproxime da sua vida, ainda que uma nova forma de viver esteja sendo proposta para você, nunca baixe a guarda. Lembre-se do que o Senhor fez até aqui com você. Lembre de que tudo que você já construiu com o Senhor, de tudo que Ele já te instruiu, de tudo que Ele também já te livrou. Nós não podemos abrir as portas da nossa vida, abrir as portas para que todo mundo chegue assim de uma maneira fácil. Nós precisamos ter cuidado, nós temos que ter zelo com aquilo que até aqui o Senhor nos permitiu construir. E essa talvez seja uma das lições que o povo aqui está vivendo. Eles abriram muito fácil as portas e agora estão sendo foram envolvidos por um inimigo. Então nós devemos estar alerta, tá? Devemos estar em alertas em situações de batalha espiritual para não tomarmos decisões que nos comprometam de maneira séria e o nosso futuro. Esse é o ensinamento do capítulo 9. Esse capítulo ele se divide em 4 partes, do versículo 1 e 2. Ele começa falando ali o emprego dos gibeonitas, quem eram esses homens. Do 3 ao 14, ele vai falar sobre a malícia desse povo. Do 15 ao 21, ele vai falar da aliança que foi construída aqui. Então eles foram envolvidos por esse discurso e fizeram uma aliança. E eles terminam o capítulo do 22 ao 27 com os gibeonitas sendo feitos de escravos. Então, olha só, cuidado com as alianças que estabelecem aí no seu dia a dia. Cuidado com as alianças que você permite se estabelecer. E como Josué, eu comecei falando o nosso estudo aqui da característica principal e talvez uma das mais marcantes aqui pro povo de Deus nesse momento, nesse período, nessa época, um povo de luta, um povo que vive guerreando agora. Um povo que agora tem uma unção de batalha, uma unção de conquista sobre si. E aí olha que interessante, o versículo capítulo 10, nós vamos ver um dos fatos aqui mais marcantes e mais sobrenaturais que vai acompanhar e acontecer no reinado, aqui no período de liderança de Josué sobre o povo, que é o seguinte: o sol e a lua vão ficar parados durante uma batalha. Nós vimos lá que na travessia do Jordão, Deus manifesta o sobrenatural quando ele seca as águas do rio para que eles possam atravessar, mas aqui nós vamos ver uma outra manifestação. Em Josué capítulo 10, nós vemos aqui as consequências da aliança que Josué fez com os gibeonitas. Então, Gibeão foi cercada por 5 reis que queriam tomá-la. E diante disso, eles enviaram mensageiros a Josué suplicando por ajuda, com base ali no juramento que havia feito entre eles. O Senhor ordena que Josué cumprisse esse voto, que ele fosse à guerra, que ele fosse essa batalha, que ele não temesse, pois teria uma grande vitória diante desses reis. Então, acontece aqui que durante essa batalha aqui, Josué contra esses reis, Josué ele entra ali no momento onde ele ordena que o sol e a lua se detivessem, que eles parassem. O sol e a lua pararam até que Israel pudesse vencer a batalha e aí sim acabasse tudo isso, voltasse ao tempo natural. Olha o quão sobrenatural é caminhar com Deus. Um líder, um cara escolhido, ungido, separado ali pelo povo, separado por Deus para conduzir esse povo, ele ordena que o sol e que a lua parem. E o sol e a lua param. Olha que interessante, isso me faz lembrar quando Jesus estava ali no barco com os seus discípulos, e no meio de uma tempestade, ele dormia. E olha que interessante, havia um grande desespero da parte dos discípulos, havia ali um temor gigantesco, e a grande maioria, um detalhe, a grande maioria desses discípulos eram pescadores. Homens que estavam acostumados a lidar com alto mar, a lidar com tempestades em alto mar. E ao mesmo tempo, eles estavam com Jesus no barco e Jesus dormia no fundo do barco.
E aí, Jesus, ele visto ali o apavoro dele, eles vão lá, eles acordam Jesus e Jesus somente dá uma ordem para que a tempestade pare e a tempestade para. Automaticamente os discípulos então eles ficam assustados. Poxa, quem é esse homem que até as águas, o vento obedecem a ele? Josué capítulo 10, nós estamos vendo uma manifestação sobrenatural dessa forma. Ele, com óbvio, né, com a autoridade que foi concedida pelo Senhor sobre a vida dele, ele ordena que o sol e a lua parem até que Israel vença a batalha. E aí, o Senhor ouviu essa oração de Josué de alguma forma. Aquele dia foi o dia mais longo que qualquer outro dia em toda a história da humanidade. Cientificamente, nós vimos aqui, nós vimos recentemente alguns cientistas e alguns pregadores que estudam muito esse detalhe dos fins dos tempos e tudo mais, essas mensagens e esses atos apocalípticos, falando a respeito desse dia, que realmente houve um dia que houve um alinhamento e tudo mais, e que a Terra parou, a Terra teve um dia mais longo. Houve sim, então nós vimos que isso aqui não é uma fantasia espiritual. Nós vimos que isso aqui é uma realidade, assim como tudo que está escrito na palavra. Então muitas pessoas, às vezes, ao ouvir essas histórias, tratam elas de uma forma muito lúdica, como se fosse uma história mirabolante e tudo mais. Mas isso aqui tudo é fato, tudo isso aqui aconteceu. O dia mais longo de toda a terra foi um dia onde o Senhor parou o sol debaixo de uma oração do seu servo. Então, segundo a descrição do versículo 13, de que o sol se deteve no meio do céu, muitos estudiosos acreditam que o Senhor diminuiu a rotação da terra até que a batalha acabasse. De qualquer forma, o que se viu naquele dia foi algo extraordinário. Dia após dia, batalha após batalha, o Senhor ele confirmava a sua promessa a Israel e sua presença pessoal ao lado de Josué para comandar o povo nessa jornada. Então, Deus está cumprindo aqui a sua ordenança, Deus está cumprindo o seu papel e colocando ali com Josué um selo de que o chamado está com ele, de que ele está junto e que, cara, eles vão prosperar, eles vão acontecer da forma que o Senhor programou. Nós temos um Deus que é bom, um Deus fiel, um Deus que nos ajuda não apenas a alguns dos seus filhos, mas a todos que se achegarem a Ele. Todos que se achegarem a Ele com fé, independência, né? Todos aqueles que chegarem ali com fé, dependendo dele, chegarem com amor, querendo colocar Ele em plano principal na sua vida. Esse capítulo aqui, 10, ele se divide em 4 partes. Do versículo 1 ao 6, ele faz a associação com Gibeão. Os versículos 7 ao 4, ele fala aqui a respeito desse fato do sol e da lua ficarem parados. Do 15 ao 27, ele vai relatar que os 5 reis, então, eles foram mortos. E 7 reis são derrotados e mortos. É o que consiste aqui o final desse versículo, dos 28 ao 43. Agora, olha o que diz aqui do 7 ao 14. Partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive os seus melhores guerreiros. E o Senhor disse a Josué, não tenha medo, versículo 8, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. E o Senhor, versículo 10, lançou em confusão diante de Israel, que lhe impôs grande derrota em Gibeon. E os israelitas perseguiram na subida para Bet-Horon e mataram todo o caminho até Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azecá, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo e mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ai-Halon. E o sol parou, versículo 13, o sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então, aqui a confirmação, a contextualização de que Deus realmente lutava por Israel. E Deus continua lutando por mim, Deus continua lutando por você, Deus continua lutando por nós, por seus filhos, por seu povo, por aqueles que se rendem, por aqueles que se colocam à disposição, aqueles que se prostram diante dele.
em prazer, em amor, em adoração, por aqueles que de alguma forma aí se colocam dispostos a viver o melhor que ele tem para nós, independente de ser o caminho mais difícil ou não. E aí nós vamos entrar então para o último capítulo do nosso estudo de hoje, Josué capítulo 11. E aí nós vamos falar sobre, esse capítulo vai falar sobre as vitórias de Josué. Josué capítulo 11, nós vamos ter o relato aqui da vitória de Josué sobre vários reis, ampliando aqui ainda mais a conquista da terra, das terras e os triunfos de Israel sobre os seus inimigos. Eu lembro agora que após Josué ali, depois de Josué ter sido ungido, depois de ter sido ungido ali rei de Judá, Davi travou muitas batalhas e ele venceu. A vida de Davi, que nós vamos estudar aqui para frente, foi uma vida cercada de muitas guerras, de muita perseguição, de muita dificuldade. Embora ele tenha sido o maior rei que Israel já teve, foi uma vida de muita perseguição, uma vida de muita dificuldade, uma vida de muitas frustrações, de muita tristeza. Então, ao final de sua vida, ao final de suas lutas, ao final dos seus dias, Deus lhe deu paz. Deus lhe deu a paz, deu o descanso que ele precisava. Ele termina a sua vida, ele termina ali a sua jornada aqui em paz. Aqui no estudo do livro de Josué, nós vemos Josué travando também inúmeras batalhas, inimigos diversos, e ele derrotou a todos na força do Senhor dos Exércitos. Então, algumas características muito parecidas. E assim é na nossa vida também, o mesmo acontece conosco. Há fases na nossa vida que tudo o que nós fazemos é guerrear. Tudo que nós vamos fazer em algumas fases da nossa vida é entrar em guerras. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, isso aqui é muito importante. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós lutamos as guerras que o Senhor permitiu para o nosso crescimento, para aumentar a nossa fama, a nossa força e para limpar a terra que Deus prometeu para nós. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos entrar nas nossas promessas sem guerra, porque aí nós entramos nesse lugar ainda com ele muito poluído. Esse lugar que Deus nos promete, o que Deus nos promete hoje, seja o que for, eu não sei o que Deus promete para você, mas seja lá o que Deus prometer para você, você precisa saber que você precisa lutar e conquistar, porque esse território hoje está nas mãos de um outro povo. Está nas mãos, em concessões de um outro povo, você precisa conquistar esse lugar. Então, a guerra, essa luta, ela faz como se fosse uma purificação do ambiente a qual Deus prometeu para você. Isso é o que nós estamos aprendendo aqui com Josué. Óbvio que não vai ser sempre assim, tá? Não vai ser sempre assim. Não vai ser sempre só lutas, não vai ser sempre só dificuldades. Isso são fases, uma hora isso vai passar. Uma hora isso vai passar em nome de Jesus. Mas enquanto essas fases não passam, enquanto essas dificuldades não passam, nós precisamos ter um grande esforço, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos lutar e continuar lutando, não desistir disso tudo, até que todos os nossos inimigos sejam derrotados. Esse é o contexto de vida de Josué nesse momento. Ele recebeu do Senhor uma promessa de viver ali na terra que mana leite e mel. Uma terra próspera, uma terra onde o povo vai precisar parar, onde Deus, o próprio Senhor já disse que não vai mais dar o maná para eles. Porque eles vão ter condições de arcar com tudo isso, eles vão ter condições de construir o seu próprio maná, o seu próprio alimento. Mas existe também uma dúvida em tudo isso aqui. Nós precisamos entender que os nossos inimigos vão ser derrotados se nós permanecermos, se nós lutarmos com o Senhor. Seja qualquer coisa. Hoje nós temos visto muitas coisas emocionais, por exemplo, que tem dificultado e feito pessoas abandonarem os seus propósitos, seja depressão, falta de sono, solidão, não sei quais são os seus adversários, não sei se é uma questão financeira, se é uma questão espiritual, se é uma questão ministerial, eu não sei quais são os seus inimigos, mas eu sei que em um dado momento, a única coisa que eu sei é que em um dado momento isso se encerra, isso para, isso acaba. Sucesso, os seus inimigos caem. O desejo de Deus é te dar vitória sobre eles. É isso que Deus está ensinando aqui com essas lutas que Josué passa. É isso que Deus está nos ensinando. Esse capítulo aqui, então, o capítulo 11, que foi dividido em 3 partes, ele vai falar do versículo 1 ao versículo 9 sobre a confederação contra Israel. Depois do 10 ao 14 ele conta das vitórias de Josué, ele enumera as vitórias. E ele fala do 15 ao 23 sobre a conquista de toda a terra de Canaã. Olha as vitórias que Josué teve.
Na mesma ocasião, versículo 10, Josué voltou, conquistou Hazor e matou o rei à sua espada. Matou a espada também, versículo 11, todos os que nela estavam. Exterminou totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Hazor. Conquistou também todas as cidades e matou a espada dos reis que os governavam. Destruiu totalmente como Moisés, servo do Senhor, tinha lhe ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Hazor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos dos animais nas cidades que mataram o povo à sua espada, para exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Então, nós vimos aqui no nosso devocional de hoje que Josué faz um acordo com os gibeonitas, ele se deixa ser levado pela aparência desse povo, pelo um discurso inflamado, por um gesto bonito, e muitas vezes nossas vidas são assim. Muitas vezes nós somos assim, nós somos envolvidos por um bom discurso, somos envolvidos por uma boa atitude, acreditamos em pessoas, acreditamos em situações que se demonstram ser boas, precisamos ter um pouquinho mais de zelo com aquilo que o Senhor nos deu até aqui. Nós não devemos abrir e colocar de maneira, entregar de bandeja o acesso às nossas vidas, o acesso ao nosso secreto para pessoas que a gente ainda não conhece completamente. Nós precisamos ter direção do Senhor sobre quem e qual lugares a gente vai e quem a gente permite entrar em nossas vidas. Josué fez uma aliança com esse povo e foi um grande erro. E aí, automaticamente, nós vimos também que as lutas fazem parte do nosso propósito, fazem parte da nossa jornada, são passageiras. Quando nós estamos com o Senhor, quando nós estamos alinhados no centro da vontade dEle, nós lutamos as guerras que Ele deseja, e essas guerras vêm para nos trazer crescimento, vêm para nos trazer uma boa fama diante dos olhos do Senhor e através do Senhor. Isso tudo é bom, isso tudo é agradável aos olhos de Deus. Nós vimos o sobrenatural se manifestando, o dia mais longo da terra, o dia mais longo de toda a história acontecendo, por ordem, por uma palavra profética do servo do Senhor, que pediu para que o dia parasse enquanto eles estivessem lutando até que eles vencessem. E assim foi, assim eles venceram. E nós terminamos o estudo de hoje falando sobre as vitórias de Josué. Nós entendemos que todas as lutas têm um tempo, é uma fase, não sei o que você tem passado, mas é uma fase. As lutas vão cessar, os inimigos vão cair se você permanecer de pé, ou até mesmo de joelhos diante do Senhor, clamando, adorando, confiando nele, deixando aí que ele traga instrução para a tua vida, para que você consiga aí derrotar e ver todos os seus inimigos caídos, em nome de Jesus. Chegamos ao final então desse devocional, que Deus abençoe o dia de vocês, uma unção de conquista, assim como Josué, uma unção de guerra está sobre nós, venha o agir sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Deus abençoe, siga na paz e com o amor de Cristo.